galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Paz do Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Marcos, capítulo 14, e o versículo 71 e 72, que vai dizer assim: Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, a partir do versículo 53, Jesus diante do Sinédrio. E agora as pessoas vão começar a procurar um jeito para prender Jesus. E aí vão chegar algumas pessoas, vão dar testemunho falso contra Jesus, mas aí a palavra de Deus vai dizer que aquilo que eles falavam não era muito coerente, então eles não tinham como prender ele de verdade, falar alguma coisa contra ele. E aí agora um sacerdote vai chegar em Jesus no versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. E o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Versículo 63. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Então nós vamos ver que agora o Senhor aqui declara diante de todos que ele era o Filho de Deus e que eles veriam, ele sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E agora eles vão dizer: a gente não precisa de mais testemunho nenhum. Olha o que esse homem falou, olha que blasfêmia. Ele está se intitulando Filho de Deus. E agora essas pessoas vão começar a bater em Jesus, elas vão começar a cuspir em Jesus, e isso vai deixar Pedro assim, sem reação. E ele estando ali agora sentado, vai passar uma empregada e vai dizer: olha, esse daí andava com ele. E Pedro vai falar: não, eu não andava não conheço. Aí quando vê, vai passar a empregada e ela vai tornar a dizer: este é um deles. E ele vai negar outra vez. E aí vai chegar no versículo que nós lemos, que um pouco depois as pessoas que estavam ali olharam para Pedro e disseram: não, com certeza você é um dos que andava com Jesus, porque você também é galileu. E aí ele começa a praguejar e jurar: não, eu não conheço esse homem, porque Pedro estava com medo. E aí agora o galo vai cantar pela segunda vez. E ele vai lembrar que Jesus tinha avisado para ele que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele teria negado Jesus 3 vezes. Por quê? Porque Pedro estava falando: não, Jesus, eu tô com você, para o que der e vier. E Jesus estava assim: Pedro, será que você tá mesmo comigo para o que der e vier? E Pedro: não, eu tô. E ele olha para Pedro e fala isso, que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro já teria negado ele 3. E eu acho que Pedro fala assim: não, Senhor, nossa, de jeito nenhum, como assim, Depois de tudo que nós dois vivemos junto, depois de tudo que eu vi o Senhor fazer, eu vou te negar 3 vezes antes que o galo cante 2? Não é possível. E quando Pedro vê que essa palavra se cumpriu, a palavra vai dizer que ele cai em si e começa a chorar. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos com Deus, nós estamos em Jesus, e a gente não tem noção do quanto que seguir a Jesus, às vezes, pode nos custar renúncias,
pode nos trazer situações que vão assim nos deixar paralisados, com medo. E esse foi o caso de Pedro. Ele estava ali andando com Jesus e quando vê, ele se depara com as pessoas batendo em Jesus, cuspindo em Jesus e condenando ele à morte. E agora com certeza passa na cabeça de Pedro: meu Deus, se essas pessoas sonharem que eu andava com Jesus, elas vão querer me matar também. Muitas vezes nós ficamos com medo de dizer que nós servimos a Deus. A gente tem vergonha de dizer que segue Jesus, porque se a gente falar que segue Jesus, a gente não vai mais conseguir pertencer a um grupo. Se a gente disser que anda com Jesus, talvez a gente vá perder alguma regalia no lugar onde nós estamos. E aí agora a gente começa a ocultar a presença de Deus nas nossas vidas. Uai, você não é crente, fulano? Às vezes eu vou na igreja. Às vezes eu vou na igreja. Depois de ir no culto no domingo, Deus falar com você, você chorar que nem uma criança, você entregar a sua vida para Jesus. Agora você vai dizer que às vezes você vai na igreja. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não esconda que é seguidor de Jesus por causa do medo. Não se permita esconder que segue Jesus por causa da vergonha. Porque Jesus vai dizer que aqueles que confessam Ele diante dos homens, Ele também o confessará diante de Deus. Mas aqueles que se envergonham dele, Ele também se envergonhará diante de Deus. Então será que vale a pena a gente ficar negando Jesus aqui, a gente ficar negando que serve a Deus, escondendo a nossa identidade de cristão, por medo, por vergonha daquilo que as pessoas vão pensar, daquilo que os nossos amigos vão falar? A verdade é que se nós estamos andando com pessoas que nos excluem, que nos maltratam quando nós falamos que estamos firmados em Deus, essas pessoas não merecem estar no nosso ciclo de amizade, essas pessoas não merecem estar dentro da nossa casa, andando junto conosco, comendo na mesma mesa que nós. Claro que muitas vezes existem pessoas que nós não podemos evitar. O que eu estou dizendo é: você não pode esconder a sua identidade de cristão no bolso todas as vezes que você sentir medo. Você não pode esconder a sua identidade de cristão no bolso toda vez que você sentir vergonha. Que o Espírito Santo nesse dia te liberte de toda vergonha, de todo medo. Porque nós vemos que quando Pedro lembra das palavras de Jesus, ele cai em si e começa a chorar, ele se arrepende. Sabe por quê? Porque se fosse para Jesus salvar a pele de Pedro, ele não teria negado que conhece Pedro. Mas Pedro negou que conhece Jesus. Então Jesus está ali sempre do nosso lado, Jesus faz de tudo por nós, Jesus morreu por nós. E quando chega na nossa vez de só falar, não, eu sigo Jesus, a gente não tem coragem. Quando chega na nossa vez de rejeitar um convite por causa de Jesus, a gente não rejeita, porque a gente não tem coragem. Quando chega na nossa vez de renunciar a uma festa por causa de Jesus, a gente não renuncia, porque a gente não tem coragem. E o Espírito Santo está falando, mas então que seguidor que é esse? Que amigo que é esse que você está achando que é meu? Se quando você precisa eu tô lá, se Jesus morreu no seu lugar, e quando você precisa dizer que está comigo, você fala que não está. Sabe, queridos? Então nós temos que decidir de que lado nós estamos. Se é com Deus, é com Deus. Se não é, não é. Mas se nós estamos em Deus, se nós estamos com Jesus, nós precisamos vestir a camisa. Nós precisamos carregar a nossa identidade de cristãos e não ficar nos escondendo debaixo dos panos, não. Eu já disse em alguns devocionais atrás e eu volto a repetir. A palavra de Deus vai dizer que quando nós acendemos uma lâmpada, uma candeia, a gente não vai esconder ela debaixo de um cesto. A gente vai colocar ela num lugar alto onde ela possa iluminar toda a casa. Então, Jesus não acendeu a chama dele em você para que você escondesse ela debaixo de um cesto. Jesus não te deu identidade para que você escondesse ela dentro da carteira e enfiasse no bolso. Jesus te chamou, te escolheu para você ser uma luz que ilumina por onde você passa.
Então, que nesse dia o Espírito Santo nos livre de toda covardia, que o Espírito Santo nos livre de toda vergonha, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor deseja filhos ousados, o Senhor deseja servos corajosos. Então que nós sejamos neste dia soldados de pé, uma igreja de pé, prontos para a batalha, uma igreja de pé, prontos para dizer: sim, eu sirvo ao Senhor, eu sou cristão. Não, eu não vou nessa festa, aqui não me cabe. Não, eu não vou me assentar nessa mesa, o Espírito Santo não vai sentar nessa mesa comigo. Então, que nós possamos aprender, sem passar pela mesma angústia de Pedro, de ouvir agora, né, a palavra vai dizer o galo cantar. Muitas pessoas que estudam a Bíblia vai dizer que isso daqui não é um galo na literalidade, assim, seu sentido literal. Vai dizer talvez que isso seja algum sinal, algum sino da cidade, mas isso não interessa. O que interessa é que quando Pedro ouve aquele sinal, que a Bíblia vai dizer agora que é o galo cantar, ele vai se arrepender amargamente, e que a gente não precise passar por esse arrependimento, que a gente tenha orgulho, prazer de dizer: não, eu sirvo a Jesus, para que a gente não tenha que passar por essa angústia, por esse amargo sentimento de pensar: nossa, eu podia ter falado que eu era cristão, eu podia ter apresentado Jesus para aquela pessoa, sabe? Porque às vezes existem pessoas que passam por nós e elas estão necessitadas, às vezes elas estão esperando uma palavra de nós e a gente sente medo, a gente esconde a palavra de Deus porque nós temos vergonha. Às vezes aquela pessoa ele nem ia julgar a gente. Às vezes o Espírito Santo queria falar com ela, na verdade. E aí o que a gente faz? A gente mirra a nossa mão. A gente se acovarda. A gente fala: não vou falar o que essa pessoa vai pensar de mim. Logo no nosso primeiro contato, eu já vou começar a falar de Jesus, eu já vou começar a falar da Bíblia. Mas não faça isso. Não permita que a dúvida, que o medo, que a vergonha te paralisem, mas que você seja um verdadeiro cristão e assumido, em nome de Jesus, para que as pessoas possam olhar para você e reconhecer Cristo na sua vida. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós te honramos, Pai, nós te engrandecemos porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E nesse dia, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, nós te pedimos perdão, meu Pai, pelas dúvidas, meu Deus, que nós permitimos com que tomem nosso coração. Nós pedimos perdão, meu Pai, porque muitas vezes a gente te nega com palavras, a gente te nega com as nossas ações, a gente te nega com os nossos pensamentos, mas a partir de hoje, Pai, nós não queremos mais que seja assim. Nós queremos, meu Pai, transparecer o Senhor e não ter vergonha, meu Pai, não ter medo de mostrar que nós te servimos. Então, em nome de Jesus, Pai, que toda vergonha seja lançada fora, que todo medo seja lançado fora, meu Pai, para que depois a gente não tenha, meu Deus, que lidar com arrependimento de ter, meu Pai, ter tido a oportunidade de ajudar alguém, ter tido a oportunidade, meu Deus, de pregar o Evangelho e a gente mirrou a nossa mão. A gente, meu Pai, virou as costas e não falou do Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que neste dia o Senhor tire de nós toda a covardia, meu Pai, nos encha de coragem, nos encha do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Visita cada pessoa agora que está ouvindo este devocional, meu Pai, e capacita essa pessoa para levar o Teu Evangelho, para queimar o Teu fogo, meu Deus, por onde quer que ela passar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você não perder nenhum devocional, nenhum louvor. Um beijo e tchau!